Oi, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Aqui é a professora Daiele. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, fortes e firmes. E hoje a gente vai para mais uma aula. Essa aula de hoje, ela também está no livro, sempre eu tô trazendo, né? Aulas do livro didático de vocês. Se Liga na Língua. Esse livro aqui, ó. Se Liga na Língua, que é o livro de vocês do 8º ano, tá? Hoje a gente vai estudar lá na página 82 e 83. Só essas duas páginas. Inclusive, as APCs que eu vou mandar desse bimestre, do terceiro bimestre, vai ser relativa a essas duas. A primeira PC, tá? Do terceiro bimestre, eu vou mandar sobre esse conteúdo. E, inclusive, os exercícios que tá aqui no livro, tá? Então, já vai ficar bem mais fácil para vocês. Página 82 e 83 do livro didático, Se Liga na Língua, sobre os verbos ter e vir. Então, vocês viram que a gente está estudando muito sobre verbo, porque no 8º ano a gente precisa saber o que é verbo. Vamos lembrar a definição de verbo? O que é um verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Quando eu falo choveu, choveu é um verbo. Ele é um verbo que indica aqui o quê? Um fenômeno da natureza. Um verbo de ação. João correu. João correu na Olimpíada. João correu na maratona. Esse correu, qual que é o verbo? Correr. O João correu, é o verbo correr. João come muito. Comer é um verbo de ação, tá? Então, os verbos podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é estado? João está doente. João é preguiçoso. Então, esse estado ficou, tá? Esse aí também é um verbo. Então, hoje a gente vai estudar sobre os verbos ter e vir. Por quê? Porque a gente vai estudar aqui no decorrer do livro que o verbo, ele precisa concordar com o restante da frase. Se eu tenho uma frase no singular, vamos relembrar o que é singular e plural também? O que é singular? É quando eu tenho uma pessoa só alguma coisa. Plural, quando são vários, são múltiplos, são várias coisas, várias pessoas, tá? Geralmente no plural a gente usa o S, né? Pessoa, pessoas. Então, pessoa singular, pessoas plural. E os verbos, eles precisam concordar na frase, ou seja, se eu mudo uma frase do singular para o plural, muitas vezes o verbo não vai continuar com a mesma escrita. Ele vai mudar alguma coisa, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Vamos lá, verbos ter e vir, singular e plural. O livro traz bem assim, ó, lá embaixo. A norma padrão da língua portuguesa, seguida pelas variedades urbanas de prestígio, recomenda que os verbos variem de acordo com o sujeito a que se referem. Olha só, o verbo tem que concordar com o sujeito que ele está se referindo. Por exemplo, aí ele deu um exemplo aqui, o livro trouxe um exemplo. O urso não pegou os homens. O urso, ou seja, o urso está no singular, né? Um urso só. O urso não pegou os homens. Os homens está no singular ou está no plural? Está no plural, né? Os homens. E os ursos não pegaram os homens. Qual que é o certo? Não pegaram, né? Porque lembra que eu falei que o verbo tem que concordar? Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural, para ter aquela concordância, tá? Então, o urso não pegou os homens, tá certo? Não, tá errado, porque o certo é os ursos não pegaram os homens. Tem que concordar, tá vendo? Pegar e pegaram. Pegar eu uso no singular e no plural eu uso o quê? Pegaram. Viu que teve uma diferença na escrita? Isso que a gente vai ver, que quando o verbo vai concordar, muitas vezes vai ter que ter uma diferençazinha na escrita, tá? Para diferenciar o singular do plural. Há situações em que as formas referentes à terceira pessoa... Quem que é a terceira pessoa? Vamos lembrar? Eu, tu, ele. Então, a terceira pessoa é ele no singular, né? Há situações em que as formas referentes à terceira pessoa do singular, então é ele, e a terceira pessoa do plural, quem que é a terceira pessoa do plural? Ó, eu, tu, ele é terceira no singular.
E no plural, nós, vós, eles. Então, singular ele, plural eles. Muito bem. Há situações em que as formas referentes à terceira pessoa do singular e à terceira pessoa do plural são diferenciadas apenas por acentos gráficos. Ou seja, como que eu vou diferenciar? Existem palavras que, em algumas situações, não é sempre, para eu diferenciar do singular para o plural, é só eu colocar um acento gráfico, um acento, tá? Vamos ver. Isso acontece com os verbos ter e vir, que é esse que a gente está estudando aqui, nessas duas páginas. No presente do indicativo, no presente. Observe as frases a seguir. Olha o exemplo que o autor trouxe. Minha filha tem aula de ciências hoje. Então, está no singular. Minha filha tem aula de ciências hoje. O tem está no singular. Agora, se eu fosse passar essa frase para o plural, como que ficaria? Minhas filhas têm aula de ciências hoje. Porém, esse tem, no plural, ele tem um acento. Olha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Bem aqui, ó. Tá vendo? O tem no singular não tem acento. E o tem no plural tem acento. Acento circunflexo, tá? Não é o tio, não. É o circunflexo, aquele que é um Vzinho assim em cima, tá? Então, no singular, o verbo tem ficou normal, tem, sem acento, sem nada. E no plural, ele ficou com acento, tá? Então, como que eu sei que tá no singular ou no plural o verbo ter? Se tiver o acento circunflexo, tá no plural. Se não tiver acento, tá no singular, tá? Outro exemplo. O gerente vem para o trabalho de ônibus. Ó, tá no singular. O gerente vem. Então, tá no singular. Agora, se eu fosse passar essa frase pro plural, como que ficaria? Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. O vem do singular escreve normal, sem acento. E o vem do plural, eu coloco o acento circunflexo. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Bem aqui embaixo, tá vendo? Os gerentes vêm para o trabalho. Um acento circunflexo, porque indicando plural. Ou, agora na página 83. O uso do acento gráfico também diferencia verbos derivados de ter e vir, ou seja, formados a partir deles, como acontece com conter, manter, convir, intervir, entre outros. Mas nesse caso há uma importante diferença. Veja, ó, o exemplo que o autor trouxe. O aparelho mantém a sala aquecida. No singular. Agora no plural, vamos ver como vai ficar? Os aparelhos mantêm a sala aquecida. Tá vendo que mudou a mesma coisa do acento, né? Mudou o acento. Aqui, só que nessa frase, os dois têm acento, ó. O aparelho mantém. Mantém tem acento agudo. Qual que é o acento agudo? Aquele, né, que é um tracinho virado para a direita, aquele acentinho. O aparelho mantém a sala aquecida. Isso no singular. No plural, mudou o acento. De acento gráfico, né? Do acento ali agudo, né? Mudou do acento agudo para o acento circunflexo. Então, existem esses casos também. Que às vezes no singular já vai ter acento, mas no plural vai ter outro acento, tá? Outro exemplo. A diretora intervém no processo. Intervém tem acento agudo no intervém, né? No em. As diretoras intervêm no processo, mudou o acento. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Esses exemplos aqui que eu tô falando. Estão vendo? Tá aí, olha aí no livro de vocês, para vocês ir acompanhando comigo. Tá vendo que mudou o acento? No singular, então, ficou o acento agudo, que é aquele tracinho para a direita. E no plural ficou o acento circunflexo, que é aquele Vzinho em cima, tá? Então, às vezes pode acontecer isso também. O acento circunflexo, que é aquele Vzinho que eu falei, continua sendo usado na forma flexionada no plural. Vocês viram? Então, no singular, ele usou o acento agudo, né? Que é aquele tracinho. E no plural, ele usou o circunflexo. No singular, emprega-se o acento agudo, porque a última sílaba tônica... O que é uma sílaba tônica? É aquela sílaba forte que eu falo com mais força, tá?
Por exemplo, a palavra força. Qual que é a sílaba tônica de força? Eu falo força ou eu falo força? Eu falo força. Então, o for é a sílaba tônica, é a sílaba forte. Eu falo com mais intensidade, tá? Porque a última sílaba é tônica. E segundo a regra, todas as palavras oxítonas que terminam em devem ser acentuadas. Por isso que ela teve acento. Só que o acento no singular foi o agudo e no plural foi o circunflexo. É o que ocorre, por exemplo, com as palavras alguém, ninguém, também. Por que tem acento? Porque ela é uma palavra oxítona terminada em "em". A regra diz que toda palavra oxítona terminada em "em" tem que ser acentuada. A diferença é que no singular ela vai ter um acento, no plural ela vai ter outro, tá? Então, pessoal, é isso. Só isso a nossa aulinha de hoje sobre os verbos ter e vir. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na hora de escrever, produzir texto. Por quê? Porque a gente tem que fazer concordância do verbo. Eu não posso colocar um verbo no singular e o mesmo verbo no plural. Muitas vezes eu vou ter que mudar alguma coisa na escrita. Então eu tenho que estar atento. Peraí, será que é assim? Será que tem acento? Será que não tem? Será que é assim mesmo? Será que não é ficaram? Ou é ficou? Ou é fiquei? Eu tenho que fazer a concordância. Tem que ver qual verbo que eu vou usar, do jeito que eu vou usar, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar por aqui para a aula não ficar muito comprida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.